Em 17 de janeiro de 1991, os céus do Kuwait e do Iraque rugiram com a maior e mais sofisticada armada aérea da história. Sua missão era destruir o exército do ditador iraquiano, Saddam Hussein, que em agosto do ano anterior havia tomado o pequeno reino rico em petróleo do Kuwait para saquear sua riqueza. Lembrada no Ocidente como a Guerra do Golfo, este conflito foi precedido por outra grande guerra no Golfo Pérsico, na qual o Iraque travou uma luta de 8 anos com seu poderoso vizinho oriental, o República Islâmica do Irã. Dados os eventos da região que viriam na década de 1990 e até os dias atuais, muitos ao redor do mundo agora ignoram este capítulo essencial da história. É uma história de revolução, de ambição política, de tramas por trás dos bastidores e do custo de todas essas coisas pago em sangue. Esta é a Guerra República Islâmica do Irã-Iraque, a original Guerra do Golfo. Bem-vindo às guerras do mundo. Dada a atual tensão entre os Estados Unidos e a República Islâmica do Irã, é difícil para a mentalidade moderna apreciar o fato de que, em meados da década de 1970, a República Islâmica do Irã era um dos aliados mais próximos do Ocidente na confrontação dos esforços soviéticos para expandir sua influência no Oriente Médio. Governado pelo Shah Mohammad Pahlavi, desde 1941 Pahlavi aproveitou ao máximo essa estreita relação com o Ocidente e a vasta riqueza da República Islâmica do Irã para fortalecer suas forças armadas e equipá-las com algumas das mais recentes armas ocidentais. Incluíam fortes tanques, Chieftain britânicos desafiadores para os T-55 e T-62 soviéticos, fornecidos a rivais regionais como o Iraque. Mas provavelmente foi a aquisição de caças americanos F-14 Tomcat que melhor demonstrou quão próximo aliado de Washington a República Islâmica do Irã era neste período. Os F-14S eram sem dúvida os principais caças voando naquela época, não apenas no Oriente Médio, mas no mundo. Mesmo não sendo tão avançados quanto os F-14s da Marinha dos Estados Unidos, ainda podiam disparar o enorme AIM-54 Phoenix, capaz de atingir um alvo aéreo a 100 milhas de distância. Os F-14S significavam que a República Islâmica do Irã dominava o céu sobre o deserto. Nem mesmo Israel possuía um equivalente até a chegada do F-15 Eagle. Mas para o Ocidente, manter a República Islâmica do Irã como aliado era uma tarefa em tempo integral para suas agências de inteligência, com as maiores ameaças ao Shah vindo do próprio República Islâmica do Irã. Em 1953, agentes de inteligência americanos e britânicos asseguraram a posição do Shah em uma disputa de poder com o primeiro-ministro. E para prevenir outros rivais políticos, o Shah mais tarde demitiu o parlamento do país e instigou sua chamada Revolução Branca. Isso retirou grande parte da riqueza dos líderes regionais, muitos dos quais eram líderes religiosos islâmicos que governaram seus povos por gerações e direcionou o dinheiro para um programa de reformas culturais e tecnológicas, que muitos iranianos viam como a ocidentalização de sua cultura. Grupos de oposição, cada um com sua própria agenda política ou ideológica, surgiram da Revolução Branca do Shah e cresceram em popularidade. O Shah tentou suprimir tais grupos, mas um homem, o Ayatollah Khomeini, um clérigo populista exilado da República Islâmica do Irã, em 1964 conseguiu reunir muitos dos grupos de oposição, enfatizando os laços estreitos do Shah com o Ocidente e Israel para alienar ainda mais o Shah do povo. Em janeiro de 1978, milhares de jovens estudantes religiosos foram às ruas e logo foram acompanhados por inúmeros outros opositores ao Shah, que agora estava fisicamente enfraquecido pelo câncer. As forças governamentais tentaram reprimir a revolta, mas a resposta violenta apenas atraiu mais apoio. A Revolução Iraniana havia começado e nada poderia impedi-la.
Dentro de um ano, o Shah e sua família declararam publicamente que estavam de férias, mas na realidade, em 17 de janeiro de 1979, ele abdicou do trono. Khomeini retornou para casa em triunfo, e após expulsar os remanescentes do governo do Shah, em 1º de abril de 1979, a República Islâmica do Irã foi fundada. Para o Ocidente, a Revolução Iraniana foi devastadora e embaraçosa. Reféns foram retirados da embaixada do EUA em Teherã e desfilaram na televisão para o mundo ver. Uma operação americana apelidada de Garra de Águia visava resgatá-los, mas terminou em tragédia, quando 8 militares americanos e um civil iraniano foram mortos após um dos helicópteros de resgate colidir com um avião de carga, C-130 Hércules de apoio. O problema a longo prazo para o Ocidente agora era que eles enfrentavam um grande oponente regional, que estava armado até os dentes com as armas mais modernas que eles próprios haviam fornecido. Ao mesmo tempo em que o Shah estava sendo deposto do poder, o poder também estava mudando de mãos na fronteira, no Iraque. Em 16 de julho de 1979, o presidente iraquiano Ahmed Hassan al-Bakr foi forçado a renunciar após as maquinações políticas de seu vice, um tal de Saddam Hussein. Ambos os homens eram membros do partido governante do Iraque, que prometia nacionalismo árabe e funcionava sob uma interpretação árabe do socialismo. A República Árabe da Síria vizinha também era governada pelo mesmo partido, e al-Bakr havia começado as negociações para essencialmente fundir os dois países, criando um único Estado muito mais poderoso. Mas isso teria limitado a própria ambição de Saddam Hussein pelo poder. Com a remoção de al-Bakr, o movimento para unir os países terminou, e Saddam Hussein assumiu o poder na capital iraquiana de Bagdá. Então, como em tantas ditaduras, quando um novo governante absoluto aparece, Saddam Hussein começou a purgar os governos de potenciais rivais. Entre julho e agosto, literalmente centenas de seus potenciais oponentes foram executados. Mas isso não foi o fim da resistência potencial à sua autoridade. No norte do país, na sua fronteira com a República da Turquia, República Árabe da Síria e República Islâmica do Irã, estavam os Kurdistão, um povo indígena que há muito tempo lutava por sua própria pátria chamada Kurdistão, uma luta que continua até hoje. Entre 1960 e 1975 combatentes, Kurdistão e tropas iraquianas travaram uma campanha brutal e sangrenta, com os Kurdistão iraquianos recebendo algum apoio do República Islâmica do Irã, mas esse apoio terminou em 1975 com a assinatura do Acordo de Argélia. O acordo tinha como objetivo encerrar desacordos de décadas e até mesmo combates recentes entre o Iraque e a República Islâmica do Irã do Shah sobre suas fronteiras. Mas também visava reprimir a rebelião curda, na qual teve sucesso por um breve período. A República Islâmica do Irã então tentou instigar uma política de arabização para suprimir a cultura curda, embora isso tenha falhado e apenas alimentou o ressentimento futuro. Mas Saddam tinha ameaças potenciais mais próximas de casa, pois ele e sua liderança eram membros da população sunita do Iraque, que era um grupo minoritário no país em comparação com a maior população xiita. A ascensão do Ayatollah xiita Khomeini no República Islâmica do Irã despertou temores de que o Iraque pudesse ver uma revolução semelhante apoiada por seu antigo vizinho persa e adversário regional. A instabilidade política no República Islâmica do Irã após a revolução e a nova hostilidade encontrada em relação ao Ayatollah pela comunidade internacional não passaram despercebidas por Saddam Hussein, que percebeu a oportunidade de desferir um golpe curto e agudo contra seu vizinho oriental. Saddam queria que o Iraque garantisse o controle de ambas as margens do canal Shatt al-Arab, que anteriormente era usado para marcar a fronteira entre os dois países, e apreendesse a região rica em petróleo, citando reivindicações históricas sobre a terra como justificativa para a ação militar. Ele sabia que tinha que agir rapidamente, pois a cada dia que passava, a República Islâmica do Irã poderia se tornar mais estável e representar uma ameaça maior às suas ambições, ou, alternativamente, incitar a revolta xiita que ele temia. Portanto, ele assumiu pessoalmente o comando do planejamento da operação, apesar do fato de que ele mesmo nunca havia servido nas Forças Armadas.
Influenciado pelo ataque preventivo de Israel durante a Guerra Árabe-Israelense de 1967, ele sabia que a chave para o sucesso seria destruir rapidamente a força aérea iraniana, pegando seus aviões no chão, enquanto ao mesmo tempo lançavam um impulso abrangente no território iraniano. Se bem-sucedido, os iranianos teriam pouco tempo para efetuar uma resposta coordenada, e com seus objetivos capturados, o exército iraquiano poderia resistir aos iranianos até que fossem forçados a admitir a derrota. Em 17 de setembro de 1980, Saddam Hussein retirou-se publicamente do Acordo de Argélia, alegando que o novo regime no República Islâmica do Irã não estava cumprindo-o. Então, em 22 de setembro, suas forças atacaram. Como Saddam Hussein havia ordenado, a Força Aérea Iraniana foi o primeiro alvo, com 10 aeródromos sendo atingidos na primeira onda por bombardeiros de combate iraquianos. No entanto, os planos de Saddam Hussein já mostravam falhas, pois enquanto sua força aérea causava danos extensos aos próprios aeródromos, os aviões de guerra iranianos sofriam danos relativamente leves, e com suas pistas horrivelmente reparadas, a força aérea iraniana se levantou para enfrentar os atacantes. Dentro de 24 horas, as bases da Força Aérea Iraquiana estavam sendo atacadas por pilotos iranianos, voando em F-4 Phantoms e F-5 Tigers americanos, em uma operação simplesmente apelidada de vingança. No chão, as forças iraquianas enviaram 6 divisões para a República Islâmica do Irã em 3 frentes. O esforço mais concentrado foi a operação para tomar Khuzestan, que viu 4 divisões iraquianas mobilizadas com o objetivo de controlar a via fluvial, enquanto as 2 restantes foram enviadas para bloquear qualquer contra-ataque iraniano. Algumas das lutas mais sangrentas ocorreram durante esta primeira batalha, onde as equipes anti-tanque iranianas infligiram um pesado tributo aos tanques iraquianos, mas foram eventualmente forçadas a recuar. A batalha custou a vida de cerca de 7.000 soldados e civis, levando os iranianos a se referirem à cidade de Karamshahar como a cidade de sangue. Mas, apesar de uma vitória iraquiana, os combates haviam paralisado o avanço iraquiano, dando tempo à República Islâmica do Irã para se mobilizar, e no final de 1980, as tropas iraquianas agora estavam na defensiva, suas reservas se esgotando cada vez mais. Em vez da rápida vitória que havia prometido, o Iraque de Saddam Hussein e a República Islâmica do Irã do Ayatollah Khomeini agora se preparavam para uma longa guerra de atrito. No papel, os iranianos pareciam ter todas as cartas na mão quando a guerra estourou, mas seu vasto poder militar acumulado sob o Shah estava agora sendo minado pelas sanções ocidentais. O afastamento da República Islâmica do Irã do grande adversário do Ocidente, a União Soviética, após a Revolução, também os excluiu de seus apoios. Assim, para manter suas avançadas armas ocidentais operacionais, eles tiveram que canibalizar grandes quantidades delas para manter outras funcionando. Por exemplo, a força de 80 Phantom Cats do República Islâmica do Irã seria reduzida pela metade nos anos seguintes e, em alguns casos, eles até voavam com seus radares avançados não operacionais. Este problema de equipamento foi apenas agravado por uma eliminação de generais e outros oficiais superiores que eram vistos como ainda tendo lealdades ao Shah. No entanto, os iranianos se mostrariam rapidamente adeptos à improvisação e eles começaram um grande programa para produzir suas próprias peças de reposição e munição para seus tanques e aeronaves. Isso os fez regenerar grandes quantidades de seu equipamento que inicialmente havia sido tornado inoperável e permitiu que eles mantivessem a pressão sobre o Iraque. Enquanto isso, o Iraque estava sendo armado e treinado pela União Soviética e pela França. Em 1980, Saddam Hussein tinha total confiança em suas forças. Eles estavam bem equipados para a região, já tinham uma riqueza de experiência em combate, lutando contra os Kurdistão, e estavam bem motivados graças ao culto à sua própria personalidade. No entanto, sua insistência em dirigir pessoalmente a campanha fez com que os iraquianos se estendessem demais nas linhas de frente, recebendo muitos objetivos de uma vez, em vez de concentrar mais seu poder em menos alvos, onde poderiam facilmente destruir os iranianos mal equipados e então seguir para o próximo. Ainda pior para o exército iraquiano, quando seus generais perceberam que estavam lutando batalhas que não podiam vencer,
porque não tinham o apoio de seus camaradas que estavam eles próprios lutando suas próprias batalhas desesperadas, alguns deles decidiram recuar e se reorganizar. Isso era intolerável para Saddam Hussein, que via isso como covardia ou incompetência, e, portanto, mandou executá-los como um aviso para os outros. O clima de medo entre a liderança de se manifestar em oposição a AOS seus planos, ou mesmo parecer fazê-lo, acabaria por revelar as próprias falhas de Saddam como líder em tempo de guerra. Muitas estratégias defensivas e contingências eram frequentemente negligenciadas. Um exemplo primordial foi quando a República Islâmica do Irã lançou uma campanha aérea contra os campos de petróleo iraquianos em uma tentativa de paralisar a economia iraquiana. Esperando dizimar a força aérea iraniana no solo, Saddam Hussein não se preparou adequadamente para tais ataques e, portanto, os aviões iranianos frequentemente encontravam pouco em termos de oposição aérea iraquiana durante esses primeiros ataques. A invasão de Hussein à República Islâmica do Irã também teve efeitos colaterais infelizes para o líder iraquiano e suas ambições militares. Uma grande parte de seu planejamento contava com a desorganização e instabilidade interna do novo regime iraniano, mas sua invasão apenas serviu para unir a República Islâmica do Irã contra o invasor estrangeiro. Em essência, ele deu ao Ayatollah exatamente o que ele precisava para se manter no poder e garantir o futuro da República Islâmica do Irã. Convocando o povo a se unir contra os invasores iraquianos, a República Islâmica do Irã viu uma grande mobilização de seus jovens homens, produzindo cenas em estações de trem e terminais de ônibus semelhantes às da Primeira Guerra Mundial. Novas unidades regionais foram formadas por homens que cresceram juntos e agora iam lutar juntos. Mas a comparação com a Primeira Guerra Mundial não termina aí, pois a Guerra República Islâmica do Irã-Iraque veria os iranianos adotando um uso generalizado de redes de trincheiras para manter o exército iraquiano à distância. As trincheiras eram vitais para a defesa da República Islâmica do Irã, pois estavam em desvantagem numérica quando se tratava de unidades blindadas, o que significa que não tinham escolha a não ser depender fortemente da guerra de infantaria. Assim como em Somme, a infantaria iraniana lançaria massivos ataques de ondas humanas a partir dessas trincheiras, muitas vezes atravessando grandes campos abertos onde a artilharia iraquiana fazia um trabalho rápido com eles. As areias persas foram manchadas de preto e vermelho com fumaça, fogo e sangue. Depois que ambos os exércitos se arrastaram para uma luta amarga e sangrenta entre as linhas de frente durante 1981 e além, Saddam Hussein começou a punir as cidades iranianas e suas populações. Mísseis, superfície a superfície, Scud-B e bombardeiros. Tupolev Tu-20 e dois ambos importados da União Soviética despejaram devastação, entre outros, na capital Teherã, fazendo com que milhares de pessoas se dirigissem para as colinas circundantes durante as horas de escuridão. Como o bombardeio terrorista de cidades na Segunda Guerra Mundial, os ataques pretendiam desmoralizar o povo iraniano, mas, em vez disso, os iranianos clamaram por vingança, e assim, os aviões de guerra iranianos retaliaram contra Bagdá. Esses ataques olho por olho ficaram coletivamente conhecidos como a Guerra das Cidades. Os Kurdistão também aproveitaram a oportunidade apresentada pela guerra para continuar sua luta contra o Iraque por um Kurdistão independente, apoiado pela República da Líbia, República Árabe da Síria e, claro, República Islâmica do Irã. Eles sitiaram as estradas para a República da Turquia, bloqueando a exportação de petróleo iraquiano para fora do país por terra, prejudicando ainda mais a economia já enfraquecida de Saddam. Em maio de 1982, o Iraque havia perdido grande parte de suas conquistas territoriais no início da guerra, e então Saddam Hussein ordenou que suas forças recuassem de volta ao território iraquiano. Isso, após executar seus próprios generais que haviam ordenado retiradas. Hussein agora processou pela paz, declarando um cessar-fogo unilateral em 10 de junho de 1982, esperando que a República Islâmica do Irã ficasse satisfeito por ter recuperado suas terras perdidas. No entanto, o Ayatollah rejeitou esse cessar-fogo e, em vez disso, fez exigências para que Saddam Hussein fosse removido e o Iraque pagasse reparações de guerra pelos danos causados na República Islâmica do Irã. Isso era inaceitável para Saddam Hussein, e assim, relutantemente, ambos os lados continuaram a guerra. E que guerra terrível seria essa, envolvendo não apenas as duas nações em si,
mas as grandes superpotências da época em sua tentativa de garantir interesses petrolíferos na região. De repente, o mundo se concentraria neste conflito e as consequências mudariam a história para sempre. Dada a importância estratégica do Oriente Médio e seus suprimentos de petróleo, nações fora dos dois combatentes primários inevitavelmente tinham interesse no resultado deste conflito. Enquanto a República Islâmica do Irã estava relativamente isolado da comunidade internacional, o Iraque se tornou uma perspectiva atraente para os fornecedores de armas do mundo e nações que procuravam ganhar influência com o crescente poder do Oriente Médio. Tanto a União Soviética quanto a França foram fornecedores-chave de armas e assistência técnica para o Iraque. Mas enquanto o apoio material soviético superava a contribuição francesa, Paris estava, em vez disso, dando ao Iraque potencialmente sua maior ferramenta para impulsionar o país para o século XXI, o poder do átomo. Em 1976, a França concordou em transferir a tecnologia para um reator de 40 megawatts e ajudar os iraquianos a construir e operá-lo em um novo centro nuclear perto de Bagdá. A construção começou em 1979, e o reator, apelidado de Osirak pelos trabalhadores franceses, pretendia usar plutônio de grau militar importado da Itália. Tendo medo de um Iraque armado nuclearmente, ou simplesmente procurando um grande golpe de propaganda, os iranianos lançaram um ataque surpresa ao reator em 30 de setembro de 1980, no que foi o primeiro ataque aéreo da história a uma instalação nuclear. Apelidada de Operação Espada Escaldante, os aviões de guerra iranianos causaram danos significativos ao reator para atrasar o projeto franco-iraquiano por até 3 meses. Mas a República Islâmica do Irã não foi o único que temia um Iraque nuclear. Quando o trabalho foi retomado no reator no ano seguinte, em 7 de junho de 1981, os motores a jato podiam ser ouvidos novamente sobre a instalação, mas em vez de marcas iranianas, a aeronave carregava a Estrela de Davi. A Força Aérea Israelense causou danos significativos à instalação. No que é considerado uma das maiores incursões aéreas da história, os F-16 Fighting Falcons israelenses voaram a um nível ultra baixo através do espaço aéreo saudita e iraquiano, no limite de seu alcance, e entregaram suas bombas com extraordinária precisão. A reação internacional em relação a Israel foi mista, e o Iraque prometeu reconstruir a instalação, mas com as pressões financeiras e políticas da guerra com a República Islâmica do Irã contra eles, a França se retirou do projeto em 1984 e Saddam já não podia mais arcar com isso. No entanto, a França ainda forneceria armas e equipamentos convencionais para o esforço de guerra iraquiano. A Arábia Saudita e o Kuwait, como os iraquianos, estavam preocupados com a República Islâmica do Irã exportando sua revolução ou incitando ou financiando levantes xiitas em seus próprios países. E assim, eles forneceram empréstimos de guerra ao governo iraquiano. Tudo para pagar a aquisição de novos equipamentos. Além dos fornecedores tradicionais em Moscou e Paris, Espanha e Itália, forneceram AOS iraquianos helicópteros armados com mísseis antitanque. E, eventualmente, os Estados Unidos fizeram o mesmo, embora em menor grau do que muitas nações europeias. O Iraque também recorreu à China, que vendeu cópias não licenciadas de armamentos soviéticos, como o tanque T-55, para substituir o equipamento fabricado pela União Soviética destruído pela República Islâmica do Irã. Os próprios soviéticos também forneceram versões de exportação de seu tanque T-72 para o Iraque, que se tornou muito temido pelas tripulações de tanques iranianas. Eles também forneceram ao Iraque caças avançados em um esforço para compensar os poderosos Tomcats iranianos. Contudo, a República Islâmica do Irã tinha seus próprios apoiadores. A Coreia do Norte forneceu cerca de 300 tanques do tipo 59 fabricados na China à República Islâmica do Irã, antes da China fornecer diretamente à República Islâmica do Irã, apesar dos oficiais em Pequim negarem que estavam fazendo isso. Mas talvez seus apoiadores mais surpreendentes, no entanto, foram o Estado Judeu de Israel e a Agência Central de Inteligência. Israel via tanto a República Islâmica do Irã quanto o Iraque como potenciais inimigos no futuro. E assim, era de seu próprio interesse manter os dois lados lutando entre si. Portanto,
Israel forneceu tanto treinamento quanto equipamento AOS iranianos, o que, além de servir AOS próprios objetivos geopolíticos de Israel, ajudou as empresas israelenses envolvidas na indústria de defesa do pequeno país. Isso também permitiu que Israel negociasse a passagem segura de judeus persas do República Islâmica do Irã para Israel. Enquanto isso, facções na Agência Central de Inteligência viam o República Islâmica do Irã como uma maneira de financiar rebeldes antissocialistas na República da Nicarágua, conhecidos como os Contras. Armas e peças de reposição para equipamentos americanos foram vendidas ao República Islâmica do Irã, que concordou em negociar com o Hezbollah no República do Líbano, que mantinha 7 americanos reféns. As armas foram entregues via Israel e partes dos pagamentos iranianos foram então transferidos para os Contras. A descoberta do acordo pelo Congresso dos Estados Unidos da América causou um escândalo para a administração Reagan, que foi acusada de trocar armas por reféns, uma ação que é contra a política do EUA e tecnicamente traição. Com seus apoiadores estrangeiros apoiando o esforço de guerra de Saddam Hussein, ele fez grandes encomendas à França para novos equipamentos em 1981, incluindo 89 caças Dassault Mirage Fum, dos quais 20 foram configurados para operações antinavio e armados com o míssil Exocet. Tamanha era a urgência deste pedido, dada a força aérea iraquiana esgotada, que esses Mirages foram realmente desviados da entrega para a própria força aérea francesa e entregues ao Iraque. Com sua blitzkrieg árabe agora em frangalhos e sua economia vacilando devido às pressões da guerra, Saddam Hussein sabia que uma longa guerra de atrito prolongada poderia, em última análise, favorecer o República Islâmica do Irã e, assim, para infligir grandes danos à capacidade do República Islâmica do Irã de funcionar, ele pretendia que os Mirages iniciassem uma campanha para afundar os petroleiros iranianos. Isso se estendeu a petroleiros estrangeiros transportando óleo iraniano. Enquanto esperavam pela chegada dos Mirages, as forças de Saddam usaram helicópteros para lançar ataques, mas isso não foi tão eficaz quanto Saddam esperava. Em desespero, ele fez um acordo com a França para alugar 5 aviões de ataque Super-Atendar da Marinha Francesa para sustentá-lo até que os Mirages estivessem prontos. Em 1982, esses Super-Atendars aterrorizaram as forças britânicas envolvidas na Guerra das Malvinas, e agora iriam fazer o mesmo com a navegação no Golfo Pérsico. Os Super-Atendars iraquianos começaram seus ataques com mísseis em 27 de março de 1984, e até o final do ano, eles haviam atacado 34 navios de várias nacionalidades no Golfo. Destruir esses Atendar tornou-se uma alta prioridade para os combatentes e a Marinha do República Islâmica do Irã. Mas, apesar das reivindicações iranianas, os pequenos Atendar escaparam da destruição. Seu pequeno tamanho, aliado à AOS e seus pilotos voando a níveis terrivelmente baixos sobre o Golfo, o jato de exaustão muitas vezes sendo visto causando ondulações no mar, tornou os alvos extremamente difíceis de acertar, e apenas um seria perdido em serviço iraquiano durante um acidente de pouso. O República Islâmica do Irã respondeu realizando seus próprios ataques contra a navegação iraquiana, usando F-4 Phantoms com bombas. Quase não havia nada que o Iraque pudesse fazer para impedir esses ataques, pois o Iraque tinha uma costa relativamente minúscula e a marinha iraquiana era uma força pequena que já havia sofrido grandes danos devido aos ataques aéreos iranianos. As exportações de petróleo iraquianas dependiam muito de navios estrangeiros, alvos principais para os aviões de guerra e lanchas iranianas. Os navios de guerra iranianos também começaram a minar as vias navegáveis usadas pelos petroleiros pró-Iraque. A imprensa mundial rotulou a campanha travada por ambos os lados como a Guerra dos Petroleiros, e isso se tornou uma situação intolerável para as potências ocidentais. América, Reino Unido e França enviaram seus navios de guerra para o Golfo para proteger os navios de suas respectivas nações, mas os Estados Unidos, sob o presidente Ronald Reagan, foram um passo além e fizeram com que vários petroleiros de países como o Kuwait fossem reclassificados como navios americanos e assim lhes proporcionaram proteção americana. Foi uma jogada extremamente perigosa que arriscou arrastar os Estados Unidos para a guerra no Golfo, mas não conseguiu parar os ataques, que só aumentaram em número à medida que a guerra se arrastava para a segunda metade da década de 1980.
No início da guerra, a República Islâmica do Irã tinha uma vantagem numérica sobre os iraquianos, mas à medida que o exército iraquiano crescia, começou a, pelo menos, igualar o poder militar da República Islâmica do Irã, e em algumas áreas, como tanques, superou seu adversário persa. Com os comandos militares de ambos os países fechados para as potências ocidentais, muitos observadores em Washington, Reino Unido e Paris estavam confusos sobre por que o Iraque não conseguia derrotar a República Islâmica do Irã, dado sua vantagem qualitativa em armaduras, particularmente. A verdade era que a liderança iraquiana, que ainda se centrava em Saddam Hussein, estava falhando em sua capacidade de conduzir a guerra com sucesso, apesar do exército agora contar com 1 milhão de homens, tornando-o o quarto maior do mundo, enquanto a República Islâmica do Irã selecionava comandantes experientes, mas ideologicamente sólidos para suas próprias tropas. Esses comandantes tinham uma melhor compreensão de como conduzir campanhas militares e eram engenhosos quando se tratava de resolver as deficiências de equipamentos da República Islâmica do Irã. Como resultado, Saddam Hussein começou a recorrer a armas químicas, como durante uma ofensiva iraniana no norte do Iraque, em setembro de 1983. Os iranianos, com o apoio dos Kurdistão, avançaram 15 milhas em território iraquiano antes que helicópteros pulverizassem produtos químicos sobre eles, matando 5.000 iranianos e 2.500 iraquianos, parando o avanço em seu rastro. Mais ao sul, a República Islâmica do Irã realizou várias operações para capturar a cidade iraquiana de Basra, estrategicamente importante, mas os defensores se recusaram obstinadamente a deixar a cidade cair. Tendo estado na defensiva desde que seu avanço na República Islâmica do Irã estagnou em 1980, as forças de Saddam Hussein se reagruparam e se reequiparam a ponto de ele poder ordenar uma ofensiva em larga escala no início de 1986. O objetivo era recapturar a ilha Majnun, que havia sido perdida para os iranianos em 1984 e era fundamental para as exportações de petróleo do Iraque. A ofensiva falhou em retomar a ilha devido a uma resistência iraniana obstinada. E pior ainda para Saddam, a distração permitiu que a República Islâmica do Irã atacasse a península de Al-Fal, na foz do Al-Shat. Usando suas forças de elite da Guarda Revolucionária, a República Islâmica do Irã conseguiu tomar e manter a península relativamente rápido. Manter esta península permitiu à República Islâmica do Irã ameaçar o transporte com mísseis Silkworm baseados em terra. Em 1987, os generais iraquianos estavam perdendo a paciência com Saddam, devido à sua interferência constante nos planos de guerra. Ameaçando-o com uma revolta em grande escala, Saddam relutantemente deu um passo atrás na condução da guerra e permitiu que seus generais recorressem à sua própria experiência para continuar a luta. Isso resultou em uma mudança doutrinária no exército iraquiano, que agora dava maior ênfase ao treinamento das tropas antes de enviá-las para a frente, e isso incluía grandes jogos de guerra. Isso viu a qualidade das tropas do Iraque crescer, bem como o seu número. Mas a situação estratégica em que foram deixados ainda parece favorecer a República Islâmica do Irã. No entanto, desconhecido para as pessoas fora da República Islâmica, a população da República Islâmica do Irã agora estava se tornando cada vez mais cansada da guerra, e o número de voluntários para lutar começou a diminuir. O moral e a capacidade de serviço do equipamento também começaram a cair, problemas agravados pela crescente ameaça da Marinha dos Estados Unidos na Guerra dos Petroleiros, que às vezes assumia um papel ativo contra a República Islâmica do Irã na proteção de seus navios. Como essas cruciais exportações de petróleo iranianas não recebiam a mesma proteção de Washington que as do Iraque, e com a ameaça de ataque aéreo iraquiano, cada vez menos países estavam dispostos a cooperar com o país por mais tempo. Mesmo quando um destroyer americano, o USS Stark, foi atingido por um míssil iraquiano, Washington manipulou o evento de tal maneira a culpar a República Islâmica do Irã, embora o governo iraquiano tenha finalmente assumido a culpa. No entanto, a República Islâmica do Irã conseguiu montar uma ofensiva bem-sucedida no teatro norte da guerra, com a ajuda dos Kurdistão avançando mais profundamente no território iraquiano do que antes. No entanto, eles não conseguiram aproveitar totalmente esse sucesso. As Nações Unidas pediram a ambos os lados que cessassem as operações em 20 de julho e retornassem às fronteiras pré-guerra. Mas embora isso tenha sido rejeitado, ambos os países sabiam que era apenas uma questão de tempo até que tivessem que encontrar algum tipo de paz. Pois em 1988, ambos os lados estavam cada vez mais exaustos da guerra,
que havia ceifado quase 1 milhão de vidas. O problema era que a única coisa em que Saddam Hussein e o Ayatollah Khomeini concordavam era que eles não seriam os que admitiriam a derrota. 1988 começou com o Iraque se preparando para uma nova ofensiva, prevista para abril. Antes dessa ofensiva, Saddam Hussein ordenou ataques contra a cidade curda de Halabja em 16 de março de 1988. 2 dias antes, a cidade caiu sob controle iraniano. E assim, tornou-se um alvo principal para um ataque com gás nervoso por aviões de guerra e helicópteros iraquianos. O resultado foi um massacre de 7.000 pessoas e o ferimento de outras 10.000. A ofensiva de abril do Iraque forçou a República Islâmica do Irã a começar a retirar suas tropas restantes do território iraquiano pré-guerra, incluindo o apoio à AOS Kurdistão no norte. Durante essa ofensiva, o Iraque lutou para expulsar as forças iranianas da península de Al-Fal e, além de acumular mais de 5 vezes o número de tropas que a República Islâmica do Irã tinha estacionado lá, os iraquianos ainda recorreram ao uso de gás sarin com efeito mortal. O Iraque também realizou ataques químicos contra cidades iranianas ao longo da fronteira e ameaçou usá-los em cidades iranianas se a guerra fosse permitida a continuar. No mar, a Guerra dos Petroleiros veria mais tragédia para a República Islâmica do Irã quando, em 18 de abril, as forças da Marinha dos Estados Unidos retaliaram contra a Marinha iraniana por suas operações de mineração e afundaram uma fragata iraniana durante a Operação Mantis Religiosa. Então, em 3 de julho de 1988, o destroyer americano USS Vincennes, que estava protegendo a navegação americana no Golfo, confundiu um avião de passageiros iraniano com um avião de guerra e o derrubou, matando 290 civis. Em Teherã, os conselheiros do Ayatollah o alertaram que, para continuar a guerra, o orçamento militar teria que ser aumentado novamente muitas vezes, e eles previram que a guerra continuaria até a década de 1990. Isso foi simplesmente demais para o líder iraniano, que aceitou relutantemente a Resolução 598 da Organização das Nações Unidas, em 20 de julho de 1988, concordando com um cessar-fogo e o início das negociações para uma retirada completa de todos os lados para suas fronteiras pré-guerra. Os pacificadores da Organização das Nações Unidas atuaram como um amortecedor entre as duas forças no rescaldo imediato, mas as negociações estagnaram quando o Iraque tentou manter grandes áreas de terra iraniana. Então, em uma jogada chocante em 2 de agosto de 1990, o Iraque invadiu o Kuwait, o pequeno país rico em petróleo, que havia apoiado suas lutas contra a República Islâmica do Irã. O mundo, que em grande parte fechou os olhos para a agressão do Iraque contra a República Islâmica do Irã, ficou furioso, e liderado pelos Estados Unidos, uma força foi reunida para expulsar as tropas de Saddam Hussein. A Guerra do Golfo de 1991 foi uma guerra que ele nunca poderia vencer. A vantagem tecnológica que os EUA e seus aliados tinham obliterou o exército do Iraque em pouco mais de um mês. O legado deste conflito é brutal. 1 milhão de mortos Iraque invadindo ilegalmente a República Islâmica do Irã-Iraque, usando armas químicas contra civis, Iraque bombardeando deliberadamente populações civis, Iraque matando marinheiros ocidentais e ainda ressentido por uma sensação de traição pelos iranianos, as potências ocidentais ainda viam a República Islâmica do Irã como os vilões nesta luta. Poderia-se argumentar que essa indiferença realmente deu a Saddam Hussein um bom motivo para acreditar que sua invasão ao Kuwait seria recebida com igual indiferença, e com a riqueza do Kuwait, ele poderia restaurar sua economia esgotada pela guerra. Mas ele estava errado. No período de 11 anos, começando com a guerra contra a República Islâmica do Irã, Saddam Hussein levou o Iraque de ser uma potência regional emergente a um país do terceiro mundo, cercado por todas as partes por nações hostis e dependente dos caprichos dos Estados Unidos, que sentiam que, sem remover seu regime do poder em 1991, eles haviam deixado o trabalho pela metade. Com essa mentalidade e com a guerra ao terror eclodindo no século XXI, o Iraque se viu novamente como alvo dos Estados Unidos e do Reino Unido. Mas enquanto a invasão de 2003 pode ter encerrado o reinado de tirania de Saddam Hussein, ela abriu a porta para anos de caos e terrorismo. Quanto à República Islâmica do Irã,
O país continuou sendo algo como um pária dentro da comunidade internacional. A liderança iraniana não esqueceria o quão rapidamente certos países se apressaram em apoiar o Iraque e logo responderam à altura, apoiando grupos insurgentes no República do Líbano, República Árabe da Síria e República do Iêmen. A Guerra República Islâmica do Irã-Iraque e o sentimento de uma guerra iminente com a América ou Israel fizeram muito para direcionar o povo iraniano para fora, em vez de para dentro, nas décadas desde a guerra. E isso ajudou a solidificar a posição dos líderes da República. Líderes que às vezes experimentaram níveis flutuantes de popularidade entre seu povo. Com o Oriente Médio ainda se recuperando de mais guerras, insurgências e lutas ideológicas, só o tempo dirá qual será o legado final da Guerra República Islâmica do Irã-Iraque. Obrigado por assistir. Por favor, deixe um comentário abaixo com suas próprias opiniões e reações e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Este é o Guerras do Mundo.